tudo bem? Vou gravar essa revisão das aulas de variáveis. Eu vi que as pessoas ficaram com dúvidas, ok? Lá no fórum. E também os alunos que entraram depois dessa aula. Essa aula é de suma importância para que vocês entendam o conceito de programação, tá? Então, uma definição de dados? Dados é uma sequência, né, de símbolos, né, quantificados ou quantificáveis. E estudos dos algoritmos têm. Então, os dados é o quê? São valores fornecidos pelo usuário. Veja bem, você vai programar, você vai pedir aí o nome da pessoa, a idade da pessoa e o e-mail e CPF da pessoa. Você tem 4 dados. Só que isso é para cada pessoa, ou seja, cada pessoa tem um valor diferente para esse dado, fazendo com que então você tenha que digitar esses valores. Quando eu falo você, é o usuário. O programador, principalmente agora nesse início aí, galera, presta atenção. O programador, você não insere dados. Você faz um programa onde uma outra pessoa, certo? Então, eu, Cleiton, faço um programa para que outra pessoa, pode ser o professor Jefferson, ele que vai inserir os dados. Ele não vê programação, ele só vê uma tela e as coisas acontecendo. O que vocês vão ver aqui agora são como é que eu faço esse programa. E um princípio muito importante são os dados que são armazenados. Esses dados são armazenados temporariamente. Por que temporariamente? Porque estão na memória RAM do computador. Esse material está lá, eu só estou passando aqui com vocês, revisando ele, tá? Então, todo valor, todo dado, ele tem tipos de dados. Por quê? Porque eu tenho dados, né, que são diferentes e esses dados são armazenados na memória do computador. Então, por exemplo, se o armazenamento de dados é um dado tipo letra, o espaço que ele ocupa em memória é diferente para um tipo inteiro, numérico. Então, por isso que eu tenho que saber quais são os tipos de dados. Outra coisa, muita dúvida que está tendo lá no fórum. Pessoal, eu posso criar quantas variáveis, quantos dados eu precisar. Se eu precisar de 200 dados de uma pessoa, eu posso criar 200 dados. Esses dados podem ser o quê? Nome, idade, cor do cabelo, tamanho, endereço, rua onde mora, estado, nome dos pais, cor dos olhos, tamanho das mãos, qualquer característica. Certo? Eu não consigo enumerar 200 dados aqui, mas qualquer característica de uma pessoa, eu posso colocar tudo isso num programa. Então o pessoal está perguntando, eu tenho o nome da pessoa e a nota da pessoa, como é que eu faço isso? Ora, são 2 dados diferentes, eu crio 2 variáveis diferentes, tá? Aí nós temos os tipos primitivos de dados, são esses tipos que determinam como é que você cria essas variáveis. Eu tenho do tipo literal, que são letras, não vem de literalidade ou ficção, não tem nada a ver com isso, tá? Literal vem de literário, ou seja, letras. Inteiro, que são os números naturais que nós conhecemos, números negativos, 0 e números positivos. Eu tenho o real, que são o quê? O conjunto dos números reais, que são os números fracionários. 1,25 menos 30.000,25. Tudo isso é possível. E os números lógicos. Lembrando que a lógica só tem 2 valores, verdadeiro ou falso, ok? Então, em C#, em inglês, a gente vai escrever da seguinte forma: char para caracteres, um caractere, int para inteiros, float para reais, ok? E bool para booleanos, ou seja, lógico, dado do tipo lógico, tá? Como está aqui, um booleano é do tipo verdadeiro e falso. Então eu tenho aqui, números inteiros. Como são esses números inteiros? O número inteiro é 2, 3, 5, menos 2, menos 3, menos 4. Então, você pensa, a idade da pessoa, esse número vai ser o quê? Vai ser letras, vai ser uma quantidade, vai ser fracionado? Não, ninguém tem 25 anos e 0,7. Geralmente as pessoas têm 25 anos. Professor, mas a pessoa tem 25 anos e 4 meses. Então você cria um dado é ano, outro dado é meses, outro dado é dia. Então nesse caso aqui eu teria quantos? 3 dados: ano, mês e dia. Vamos considerar só o ano, tá? Então a pessoa tem 25 anos. Eu vou colocar literal, inteiro, real ou booleano. Isso mesmo, inteiro, porque é números, ok? Tudo que eu conto é inteiro, coloco inteiros, certo? Int. Agora não, a pessoa tem dados que são dados reais, que é do conjunto dos reais, lembra da matemática? Conjunto dos reais, onde eu tenho R$ 25,32. Percebam que é uma fração aí. Então, se é valores, aliás, numérico não, valores que é moeda,
valores que podem ter fracionado. De resto, divisões, se eu dividir 13.000 por 258, provavelmente esse número dará o quê? Fracionado, certo? Então eu coloco o quê? Real. O tipo do dado é real. Estou falando do tipo do dado, certo? Não estou falando do dado em si. O dado, quem vai fazer é quem? É o usuário. É você, programador, que define. Olha, quando o usuário for digitar a idade, ele vai digitar um número inteiro. Não, quando ele for digitar esse valor do meu produto, ele vai digitar um número fracionado. Quando ele for digitar o nome do produto, vai ser um dado literal. Vai ser o quê? Caracteres. Então perceba que eu, programador, eu só projeto como é que a pessoa vai digitar e qual tipo que ele vai digitar. E eu garanto então isso na programação. Depois tem o tipo char. Lembrando que o tipo char é apenas um caractere, pessoal. Um caractere, tá? O espaço também é considerado um caractere especial. O tipo de dado caractere é delimitado pelo seu início por aspas simples, tá? Por aspas simples. Vamos passar aqui rapidamente. O booleano é lógico, é verdadeiro ou falso. Em C# true ou false, porque é em inglês. A pessoa está viva ou morta? Vivo, true, false. Está morto. Você vai ou não? Perceba que são tipo de dados que só tem duas possibilidades, ou sim ou não. Ou um ou outro. Ele não tem mais lá. Qual a idade da pessoa? A idade da pessoa não tem duas possibilidades. Ele pode ter de 0 a 100 anos, 110 anos. Percebam isso. Certo? O nome da pessoa não é duas possibilidades, são várias letras. Então, true ou false é quando a coisa só tem duas possibilidades. Por exemplo, os números podem ser o quê? Inteiros. Negativos, nulo ou positivos. Então, não serve true ou false para ele. Ok? Você pode testar se o número é positivo, sim ou não. O número é nulo, sim ou não. Então, é para isso que serve. Percebam que o caractere, ele só tem um caractere. Então, se eu for escrever o nome Clayton, são 7 letras, eu tenho que escrever 7 dados. Não vai ficar legal. Então a gente cria um outro tipo que é o string. Esse string é uma sequência. Ele já armazena, por exemplo, ajuda. Olá mundo. Percebam então que eu crio do tipo string nome. E esse é delimitado por aspas duplas. Um caractere e aspas simples. Mais de um caractere, que é o string. String vem da palavra corda, corrente. Uma corrente de caracteres, ok? Essa é a tradução. Então aqui você tem aqui os tipos, tipo int, né? Aqui nós temos um exercício, que é para você fazer esses exercícios, vocês têm que praticar isso aqui, tá? Vocês têm que praticar. E aí então vem o conceito das variáveis. Por que é uma variável? É um tipo de dado que ele fica alocado na memória, mas é um tipo de dado que ele muda, ou seja, variável nome. Você chama José, outro chama Maria, outro chama Cláudia, outro chama Cleiton, outro chama Jefferson. Então o que? São variáveis esses dados, tá? Tem alguns conceitos que a variável ela vai ter o endereço, o tipo dela, o conteúdo e o nome. São essas 4 coisas que existem na variável. Por enquanto, o que a gente vai precisar mesmo é o quê? É o tipo e o nome que eu vou dar para ela, certo? Então, nome e tipo da conteúdo. O conteúdo é Rua Amazonas, possui o nome e endereço. Certo? Então, olha lá, o conteúdo Rua Amazonas. O endereço é do tipo o quê? String. Por que string? Porque Rua Amazonas são vários caracteres que serão armazenados, ok? E tudo mais. Então, o nome da variável é único no algoritmo. Se eu tenho um algoritmo, eu tenho 200 variáveis. Todas essas variáveis, cada uma tem um nome diferente. Nunca pode ter um nome repetido. Segundo, o conteúdo da variável tem que ser do mesmo tipo da variável. Exemplo. Se eu disse que o tipo da variável é string, ou seja, letras, eu não posso colocar números. Apesar de que, se eu digitar 25, ele não vai entender como 25 número, vai entender como 2 e 5, que são caracteres. Cuidado com isso. Outro exemplo, eu coloquei lá que o tipo é inteiro. Ele só aceita números inteiros. Aí eu digito 25.2 ou 25,2. Vai dar erro, não funciona, porque esse número digitado, conteúdo digitado, é real. E o tipo da variável é inteiro. Então, o tipo e o conteúdo tem que ser iguais. Se eu disse que o tipo é inteiro, o conteúdo é inteiro. Se eu disse que o tipo é caractere, o conteúdo é caractere, tá? Aí então aqui eu tenho como eu formo. Eu tenho que usar apenas de A a Z, maiúsculo, minúsculo e dígitos, tá? Para se formar o nome das variáveis. Permitidos A, underline, x5, eu não posso ter espaço. Por exemplo, nome da pessoa. Se eu quero escrever uma variável, nome da pessoa, eu não posso colocar assim, nome da pessoa.
Tá errado. Eu posso colocar assim, ó, com underlines. Agora funciona, ó. Nome da pessoa, tá? Deixa eu só abrir aqui para vocês numa tela de programação para vocês verem isso melhor. Eu tenho aqui, ó, as minhas variáveis, ok? Aumentar aqui para você enxergar isso melhor. Então, ó, string, se eu escrever, ó, nome da pessoa, deixa eu apagar esse conteúdo aqui por enquanto. Ó, vai dar erro, pessoal. Não funciona. Então eu tenho que escrever assim, ó, nome da pessoa. Então aqui, ó, tipo, nome da variável, ok? Ponto e vírgula, porque eu tenho que encerrar a minha linha. Se eu for colocar agora inteiro, número, ó, beleza, funciona, certo? Agora inteiro, idade, ok? Agora se eu colocar a idade da pessoa já dá errado, ok? Então as variáveis também, a variável não pode começar assim, ó. A pessoa tem duas notas, por exemplo, aluno tem nota 1, nota 2, nota 3. Eu não posso colocar a primeira nota, ok? Ele nem aceita, vai dar erro. Agora, se eu colocar nota 1, aí já está valendo, certo? Eu não posso começar com números, o nome das variáveis. Nem se recomenda ter isso daqui, ó. Acento, circunflexo, todas essas coisas. Você escreve liso, notacão, certo? Dessa forma. Então é uma das formas da gente trabalhar então aí com essas variáveis, né? Que são o tema que vocês estão vendo aqui agora, nessa rápida revisão, tá? Isso aqui é só uma revisão para tirar. Então tá aqui, ó, tudo que eu falei, ó, está no material. Leia o material, por favor. Não tem como você aprender sem ler. O problema é que vocês estão fazendo os exercícios e querendo que a gente responda perguntas simples, ok? Perguntas simples, ok? Constantes, ora, são variáveis, são aquelas que mudam de valor. São constantes aquelas que não mudam de valor. Pi, por exemplo, é 3.14, 15 e assim sucessivamente. Não muda isso. Aqui no Japão, na China, é isso lá. As constantes não tem muita dificuldade, tá? Como é que eu declaro as variáveis? Ó, tá aqui o exemplo. Ok? Percebam que aqui eu posso declarar a variável de duas formas. Assim, ó, eu tenho aqui várias notas, né? Nota 1, int nota 2, int nota 3. É uma forma de se escrever. A outra forma, para eu economizar, ficar digitando esse int, eu coloco vírgula e coloco nota 2. Por que vai dar errado aqui, ó? No nota 2, meu. E o nota 1, porque não posso ter variáveis com nomes repetidos. E agora aqui eu coloco nota 3 e apago essas daqui, ó. Percebo então que em vez de eu escrever vários ints, eu escrevo um único int e separo. Ó, o que não dá, por exemplo, é eu colocar nome da pessoa e nota na mesma linha. Coloco todas as variáveis do tipo string separado por vírgula, todas as variáveis do tipo int separado por vírgulas, todas as variáveis do tipo float e assim sucessivamente. Ok? É dessa forma então que a gente vai trabalhando aí, tá? Leiam esse material, revisem ele, por favor, refaçam os exercícios. Tem a questão dos operadores lógicos, certo? Como é que é esse operador lógico? Na adição, como é que é o algoritmo? Como é que é no C#? Ou seja, como é que eu somo duas coisas? Então, no C#, para eu somar, então, nota 1 vai receber, tem uma atribuição de receber, eu coloco 8 mais 10. Assim que eu faço uma soma. Como é que eu faço uma subtração? Menos. Ok? Como é que eu faço uma divisão? Como é que eu faço uma multiplicação? Tá? E existe um outro conceito, que é o módulo, que vocês têm que aprender isso. A divisão tem dois. Tem essa que divide, então vou pegar aqui um número real, né? 80 dividido por 10, gente, dá quanto? Dá 8. Inteiros e sobra 0. Do jeito que está aqui, 85 dividido por 10 vai dar o quê? 8 ponto alguma coisa. Certo? Deixa eu mudar aqui a conta para ficar redondo. 80 dividido por 8 dá 10. 85 dividido por 8 dá o quê? 10,5.
5. Quando eu coloco essa divisão, a barra, ele vai dividir isso em números fracionados. Quando eu quero pegar apenas o resto da divisão, que é o mod, isso aí eu posso explicar depois para vocês, eu uso porcentagem. Agora, 85 mod 8 vai dar o quê? Vai dar 5. Porque eu peguei 80 dividido por 8, deu 10 inteiro e sobrou 5. Ok? Então, o mod quando eu pego o resto. Cleito, quando é útil isso daqui? Por exemplo, quando você divide um número por 2, se o resto for igual a 0, porque ele é par. Se o resto for igual a 1, é porque ele é ímpar. Então, às vezes, eu preciso verificar quanto sobrou da minha divisão. Eu quero pegar ela inteira e ver quanto sobrou. Certo? Eu não quero fracionar ela. Então, o mod é para isso, tá, pessoal? Que vai estar aqui, ó. O mod é divisão. Aí você tem aqui a explicação, tudo bonitinho. Faça os exercícios, tá? Vocês têm que fazer os exercícios, pessoal. Não tem como aprender lógica como ser uma matéria de história, onde você lia, decorava, ia para a prova e arrebentava. Não existe decoração aqui. O que existe aqui é treino. Você lê, entende e faz. Aqueles que escolherem ficar decorando as coisas em lógica de programação, certamente escolheu o curso errado e certamente vão se dar mal, ok? Façam as coisas do jeito correto. Como é que eu faço maior igual, menor igual? Da mesma forma. Os operadores lógicos, tá? Nós explicamos. Se tiverem alguma dúvida, manda para mim que eu faço um videozinho explicando para vocês. As tabelas verdade que eu expliquei, mais o professor Jefferson para vocês, tá? Então é isso. Leiam esse material, façam os exercícios, principalmente quem ainda não entendeu o conceito de variáveis, está muito superficial ainda, e aqueles que chegaram agora na disciplina. Beleza, pessoal? Até mais. Um abraço.